A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Mas agora nós vamos ler a Bíblia, e depois que lermos a Bíblia, nós estaremos meditando, nós estaremos refletindo, nós estaremos considerando aquilo que está aqui nas Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Todos os momentos do culto, desde o primeiro minuto até o último, são muito importantes. Mas esse é um momento ainda mais importante, que esse é o momento da palavra.
Quando nós afirmamos que a igreja deve ser cristocêntrica, nós devemos entender que a Bíblia está no centro da liturgia do culto da igreja. Porque João, o apóstolo, ele disse que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Cristo é a palavra encarnada. Então, nós colocamos sempre no centro da liturgia, no centro das nossas atenções, no centro do culto, e concedemos mais espaço, mais tempo para esse momento em que nós lemos a palavra, lemos a Bíblia, e então meditamos nas Escrituras, buscando descobrir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. E depois dessa oração de louvor que nós ouvimos e oramos juntos, eu quero convidar você para fechar os olhos mais uma vez. Pai, nós vamos ler a Tua palavra agora. Nos próximos minutos nós vamos pensar sobre este texto, nós vamos meditar, nós vamos refletir sobre as Escrituras. E a Tua palavra é o pão nosso de cada dia. A Tua palavra é o alimento para a nossa alma, o nosso coração. Precisamos muito que pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nesta noite, o Teu Santo Espírito esteja falando a cada pessoa que está aqui, falando ao coração de cada pessoa que nos assiste agora pela internet e também falando ao coração de cada pessoa que nos assiste pela TV. Fala poderosamente, Senhor, nesta noite conosco, e que nós estejamos com a nossa mente aberta, com o nosso coração aberto, com todo o nosso ser aberto para ouvir, para compreender, para aceitar e principalmente para obedecer a Tua palavra, a Tua voz. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o Teu Filho unigênito, oramos. Amém. Você está com a Bíblia aí? Eu quero convidá-lo para abrir neste momento a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, há uma história aqui que eu desejo ler, muito conhecida de todos, uma história simples, mas uma história repleta de ensinamentos para nós. Uma história que fala muito, como se fosse um tipo de resumo do ministério do Senhor Jesus, no tempo que Ele esteve aqui na terra, no seu ministério efetivo, talvez cerca de 3 anos, segundo os historiadores. E a história é a história de Zaqueu, o publicano. Eu estarei lendo na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada, Evangelho de Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Por favor, acompanhe em sua Bíblia. A palavra de Deus começa dizendo assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quero continuar nesta noite a série de mensagens deste mês de março, mês de missões mundiais para nós, que somos de uma igreja batista. Temos falado sobre este tema, fidelidade ao Senhor, e nesta noite quero, durante alguns minutos, chamar sua atenção para o Deus chamado dinheiro, ou
o dinheiro e a idolatria, ou a idolatria do dinheiro. Este que é um dos assuntos mais mencionados em toda a Bíblia de capa a capa. Mas é interessante que na maioria das vezes a Bíblia traz uma advertência para nós. Porque se por um lado o dinheiro, os bens materiais, as propriedades podem significar uma grande bênção para nós, por outro lado há o risco, o perigo enorme do dinheiro, dos bens materiais, das propriedades se tornarem um problema. E muitas vezes uma maldição. Aliás, a Bíblia declara que o amor ao dinheiro é a raiz, ou seja, é a origem, é o princípio de todos os males. O amor ao dinheiro, que se transforma na idolatria, que torna o dinheiro e os bens materiais um tipo de Deus em nosso coração, que substitui o Deus único e verdadeiro, e que nos conduz por caminhos tortuosos, que nos enlaça, que traz consigo inúmeros outros pecados, como a cobiça, como a mentira, como a maldade, como a injustiça, como a exploração, como a corrupção, como o ódio, e em alguns casos até pessoas tirando a vida de outras pessoas. O fato é que o Senhor Jesus pregou muito sobre este assunto. Aliás, mais de 20% de tudo que Jesus falou tem a ver com esse tema. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil falarmos sobre esse assunto. É muito melindroso, é muito controverso. Mas é necessário porque é uma doutrina, é um ensino, está na Bíblia, está na Palavra de Deus, e nós não seríamos uma igreja de Cristo autêntica, verdadeira, genuína, se não incluíssemos no ensino da igreja todas as doutrinas, mesmo aquelas que muitas vezes nós não gostamos. E não é apenas esta, uma doutrina que nós temos uma certa dificuldade de assimilação dela. Jesus usou várias metáforas bíblicas para condenar a idolatria ao dinheiro. Jesus várias vezes falou condenando a ganância. Várias vezes Jesus falou condenando esse amor excessivo ao dinheiro. Como citei hoje pela manhã, o caso do jovem rico. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus, mas ele negou a Cristo, deu as costas, saiu, foi embora, porque quando Jesus tocou no assunto dinheiro, aquele rapaz, diz a Bíblia, ficou muito triste, ficou decepcionado com Jesus, e ele saiu e foi embora. Ele tinha dois caminhos a seguir, ou o caminho do dinheiro, ou o caminho da eternidade. Ele tinha duas decisões, ou ele decidia ficar com seus bens materiais, ou ele decidia seguir a Cristo e ir para o céu, e porque ele amava grandemente os seus bens materiais, porque ele amava excessivamente o seu dinheiro, ele deu as costas a Jesus, triste, porque ele queria continuar amando os dois. Mas a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Várias vezes a Bíblia adverte os idólatras do Deus dinheiro, que amam o dinheiro, que confiam no dinheiro e que são dominados pelo dinheiro e cuja vida é dirigida, é ordenada, é controlada por este amor excessivo, doentio. Pessoas que só pensam no dinheiro, que só falam em dinheiro, que abraçam o dinheiro, que dormem com o dinheiro, que sonham com o dinheiro e que vivem totalmente em função do dinheiro, dos bens materiais, das propriedades. Não há outro assunto interessante, não há outro foco, não há outro alvo, não há outra expectativa, não há outro sonho, não há outro projeto de vida senão este, a riqueza. E há alguns que já possuem muito e que são tão ricos, tão ricos, tão ricos, que são pobres, porque só possuem dinheiro e nada mais. Ouça,
Se a Bíblia tantas vezes fala sobre esse assunto, se há cerca de 2.500 textos no Antigo e no Novo Testamento que falam sobre esse assunto, eu posso afirmar aqui, sem medo de errar, que esse assunto dinheiro é um assunto extremamente espiritual. Como se esse assunto dinheiro carregasse consigo uma certa espiritualidade. E é por isso que o dinheiro pode ser ou uma bênção ou uma maldição, dependendo de como você lida com ele, porque ele vai interferir todas as áreas da sua vida. Sempre, sempre, sempre foi assim. E uma prova que eu tenho a esse respeito é que um dia, ao falar sobre esse assunto dinheiro, Jesus diz o seguinte: você jamais poderia servir a 2 senhores. Ou você agradará a um, ou você agradará ao outro. E aí Jesus inclui nessa fala o seguinte: ou você vai amar a Deus, ou você vai amar Mamon. Quando Jesus usa essa palavra, Mamon, essa palavra, Mamon, é o nome de um Deus, que Jesus usa exatamente para identificar o dinheiro, os bens materiais, as riquezas. E eu estava lendo a esse respeito, pesquisando a esse respeito, o Deus Mamon, e eu descobri que é uma palavra aramaica. É o nome de um Deus, o Deus da riqueza. Agora, ouça, que interessante, ele não é bonito. Muito pelo contrário. Na pesquisa que eu fiz, eu descobri que o Deus Mamon, palavra aramaica que significa riqueza, um Deus babilônico de aparência horrível, pavoroso, chifrudo, nada agradável. Então veja, este e tantos outros textos na Bíblia me fazem compreender que não há dúvidas. Dinheiro é um assunto espiritual, seja para a salvação ou para a perdição. O modo como eu lido com os bens materiais e com as riquezas me aproximam ou me distanciam de Deus. Impressionante isso. Ah, como eu gostaria que dinheiro fosse um assunto 100% material e que não tivesse nada a ver com o meu coração, com a minha alma e com a minha espiritualidade, mas não é verdade. Leia com atenção a sua Bíblia, leia de Gênesis a Apocalipse, e você vai descobrir, são cerca de 2.500 textos falando sobre este assunto, e principalmente despertando a nossa atenção para os riscos, os perigos, as armadilhas, as ciladas que há por trás dessa questão. Famílias destruídas, casamentos à bancarrota, irmãos que não se falam. Talvez uma das maiores razões para a tragédia na humanidade tenha sua origem no dinheiro. Nações que entram em guerra contra outras nações e matam milhares e milhares de pessoas por causa do dinheiro. O texto dessa noite conta a história de um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu é um grande exemplo de tudo que o Senhor Jesus está ensinando a esse respeito. História simples, uma história muito simples, mas ao mesmo tempo uma história cheia de significados. Uma história que traz consigo mensagens profundas para o nosso coração. Zaqueu era um publicano e isso significa que ele era um coletor, um cobrador de impostos. Função que ele exercia com desonestidade, porque cobrava os impostos devidos, mas cobrava impostos extras que ele colocava no seu próprio bolso. Segundo os historiadores, a sociedade daquele tempo odiava todos os cobradores de impostos. E quando nós observamos aqui na Bíblia, não é difícil entender. Aqui no versículo 7 diz, Zaqueu era chamado de pecador. As pessoas ficaram admiradas quando Jesus disse, Zaqueu, desça depressa dessa árvore, porque eu vou fazer uma visita em sua casa. E as pessoas,
As pessoas ficaram horrorizadas, escandalizadas. Como é possível? Jesus vai entrar na casa desse pecador. Para que você tenha uma ideia, as pessoas olhavam para os publicanos, os cobradores de impostos, com a mesma repulsa que eles olhavam para uma prostituta ou um leproso, que vocês sabem, biblicamente falando, naqueles dias, era uma doença que não tinha cura, não havia ainda medicina para isso, e o leproso é porque ele estava principalmente amaldiçoado. Por isso a lepra. Então, quando eles olhavam para um publicano, quando eles olhavam para um cobrador de impostos, para uma pessoa como Zaqueu, eles pensavam a mesma coisa que eles pensavam quando eles olhavam para uma prostituta ou para um leproso. E a vida de Zaqueu era assim, porque a vida de Zaqueu girava em torno do dinheiro, porque o dinheiro era um Deus. Zaqueu idolatrava o dinheiro. O dinheiro era tudo na vida daquele homem. O dinheiro reinava no coração de Zaqueu. Todos os comentaristas que eu pesquisei durante a semana, todos afirmam que Zaqueu é um homem que amava os seus bens, que Zaqueu é um homem que amava o seu dinheiro. A compreensão de todos os comentaristas é a mesma nos 3 evangelhos que narram a história de Zaqueu. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu era rico, publicano, considerado um traidor do povo. E outra coisa que eles sempre falavam sobre Zaqueu e os demais cobradores de impostos é que eles eram desonestos, eles eram ladrões. Todo publicano naquele tempo era acusado de atos de corrupção e ficava rico exatamente por causa disso. Segundo a Bíblia, Zaqueu era o maioral dos publicanos. Todos roubavam, mas ele roubava ainda muito mais. E havia alguns que trabalhavam para ele. Ele liderava um grupo de cobradores de impostos que também roubavam para si e roubavam um pouco mais para Zaqueu. Está escrito aí na Bíblia, Zaqueu era o maioral dos publicanos. Riquíssimo. Isso significa que Zaqueu tinha tudo para ser um homem extremamente feliz. Uma casa enorme, suntuosa. Certamente que Zaqueu tinha muitos empregados à sua disposição. Roupas caríssimas, perfumes caros, joias importadas. Eu ia dizer carro também, mas naquela época não tinha carro, mas se fosse. Mas Zaqueu era um homem triste. Zaqueu era um homem carente. Havia um vazio no coração, na alma daquele homem, que o dinheiro não conseguia preencher. Pastor, mas onde é que o senhor leu isso? O texto diz que quando Zaqueu ficou sabendo que Jesus passaria pela sua cidade, ele correu para ver Jesus de perto. Ele busca encontrar-se com Jesus. Ele era pequeno, ele era de pequena estatura. E ele era um homem riquíssimo, mas ele não se importou de pagar um mico enorme, que os nossos jovens hoje não topariam de jeito nenhum. Ele se humilha. Ele faz algo que um homem na posição social dele jamais devia fazer. Ele sobe em uma árvore, como se fosse uma criança fazendo arte na rua, para que ele pudesse ter a oportunidade de ver Jesus. Rico materialmente, mas pobre e necessitado espiritualmente. É por isso que ele vai ao encontro de Jesus e faz de tudo para ver Jesus, inclusive humilhar-se subindo naquela árvore. O pastor James Smith escreveu um livro com o título Você é aquilo que ama. Argumenta o pastor Smith que adorar é da natureza humana. Ou seja, todos nós adoramos, todos. Todos nós adoramos alguma divindade.
Adoramos alguém, adoramos alguma coisa. É da natureza, está no DNA do ser humano. Assim como nós respiramos, assim como nós ouvimos, assim como nós enxergamos, assim como nós temos fome e sede, adorar é da natureza e todos nós. Alguns adoram a lua, alguns adoram a vaca, alguns adoram o jacaré, alguns adoram cantores, atletas. Alguns adoram dinheiro. Transformam os seus bens materiais e propriedades em um Deus. No século XVII, o filósofo francês René Descartes dizia que a essência do ser humano é o pensamento. O lugar onde a verdadeira ação acontece é a mente e a alma humana. É aqui que nós adoramos? Ou numa linguagem mais bíblica, é aqui que nós adoramos. Onde está o seu coração, está a sua riqueza. Onde está a sua riqueza, está o seu coração. É por isso que Jesus disse com muita clareza: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Pense em primeiro lugar em Deus. E coloque o seu coração primeiramente em Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, o apóstolo Paulo afirma que devemos levar os nossos pensamentos cativos a Cristo. E na carta aos Romanos, no capítulo 12, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, do nosso pensamento. Para não continuarmos vivendo assim, na idolatria do Deus dinheiro, do Deus bens materiais, do Deus propriedades. Agostinho de Hipona, um dos mais importantes filósofos e teólogos do cristianismo, afirmou o seguinte: o meu peso é o meu amor. Por onde sou levado é meu amor que me leva. Os amores que nos orientam são como um tipo de gravidade, carregando-nos na direção em que pesam. Se o nosso amor está voltado para coisas materiais, então ele é um peso que nos arrasta para as coisas materiais. Meu peso é o meu amor. Como a gravidade funciona? A gravidade nos puxa, a gravidade nos atrai. A gravidade para Agostinho de Hipona é o amor. O que você ama é o peso que te puxa, que te atrai. E você é levado por esse peso, você é levado por esse amor que dá direção, que conduz, que dá sentido para a sua vida, esteja esse peso certo ou errado. Porque podemos amar tantas coisas. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiça, desviaram-se da fé e atormentaram-se com muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro, o apego excessivo. Muitas pessoas confiam muito mais no seu dinheiro do que em Deus. Muitas pessoas têm colocado a sua esperança muito mais no seu dinheiro do que em Deus. Muitas pessoas amam muito mais os seus bens materiais e propriedades do que a Deus. Você é aquilo que ama. Significa que você é aquilo que você adora. Outro conhecidíssimo nosso, Martinho Lutero, disse: seja o que for, a que seu coração se apegue e em que deposite a sua confiança, isso será realmente o seu Deus. E Deus com D minúsculo, porque não estamos falando do único e verdadeiro Deus. Seja o que for, a que seu coração se apegue, aquilo que você ama,
aquilo que você deposita a sua confiança, a sua esperança. É isso que será, de fato, o Deus da sua vida. Um dos maiores problemas para o assunto fidelidade ao Senhor na igreja. Um dos maiores problemas quando nós temos que falar aqui sobre a contribuição financeira que sustenta a igreja, que sustenta os ministérios da igreja, os projetos da igreja, que mantém a igreja viva e caminhando e pregando o evangelho e edificando vidas e salvando vidas, seja na igreja local, seja na sua cidade, no seu estado, no país ou no mundo. É exatamente este. Sabemos que há muitas pessoas entre nós que já transformaram o dinheiro em um Deus em suas vidas. E isso é uma barreira, um obstáculo, uma barreira, uma circunstância adversa. Amam o dinheiro e colocam o dinheiro em primeiro lugar em suas vidas. Tudo que pensam, tudo que falam, tudo que fazem é um reflexo desse amor ao dinheiro. E quando nós vamos para Zaqueu, quando nós vamos para o texto dessa noite, o cobrador de impostos, é interessante que nós encontramos aqui um homem apaixonado pelo dinheiro. O dinheiro era tudo, era o centro das atenções de Zaqueu. Ele vivia para o dinheiro era um Deus na sua vida. Zaqueu idolatrava o dinheiro, mas ele era infeliz, porque lhe faltava algo, era o mais importante, o mais necessário, o mais valioso. Havia um vazio interior do tamanho desse edifício que trazia angústia, aflição para aquele homem, e ele precisava de algo. Talvez nem soubesse o que era ainda. Aproveitando a teoria de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, podemos afirmar sem medo de errar que hoje a nossa cultura materialista e consumista está cada dia mais e mais substituindo Deus pelo dinheiro e os bens materiais. Há 2000 anos, Zaqueu já era um homem assim. Mas nesse tempo extremamente capitalista e materialista que nós estamos vivendo, você e eu estamos vivendo, o consumo está acima de tudo. Ter é muito mais importante do que ser. Não é difícil as pessoas endeusarem, idolatrarem o dinheiro, deixando Deus por último. O apóstolo Paulo também afirmou que a ganância é uma forma de idolatria, como lemos em Colossenses 3,5 e em Efésios 5,5. O pastor Timothy Keller, em seu livro Falsos Deuses, disse o seguinte: vários escritores e pensadores estão falando sobre a cultura da ganância, que vem gradativamente dominando as almas e os corações da humanidade nos últimos anos. Essa é uma realidade cientificamente comprovada. Quando o assunto é dinheiro, estamos falando de um Deus fortíssimo, talvez um dos mais poderosos deuses da humanidade. Agora ouça, qualquer pessoa que ama o dinheiro assim, jamais conseguiria ser fiel a Deus. Jamais conseguiria viver em fidelidade ao Senhor. Em todas as questões, em todas as áreas, em todos os assuntos, mas principalmente quando o assunto é consagrar a Deus os seus dízimos e ofertas, tirar o seu coração do dinheiro. E como nós falamos hoje pela manhã, Deus não precisa do meu dinheiro. E quando Deus criou, quando Ele teve a ideia dos dízimos e ofertas, não foi porque Ele precisava do meu dinheiro, mas Ele estava querendo fazer um teste de amor com o maior Deus que há na humanidade, para saber se de fato nós o amamos ou não, como Ele fez com Abraão. Deus queria saber até onde Abraão o amava ou amava o seu filho. E então Deus diz a ele assim: Abraão, eu preciso que você sacrifique o seu Deus, esse amor que você tem pelo seu filho Isaque. Mas na hora H, sabemos, a história da Bíblia diz,
que Deus não permitiu, Deus livrou, porque o que Deus queria era uma prova de amor. É o jovem rico. Falamos rapidamente sobre isso hoje pela manhã. O jovem rico, ele amava o seu dinheiro. Eu tenho uma impressão que se aquele jovem dissesse para Jesus assim: Senhor, se é assim, eu vou agora abrir mão de todos os meus bens para te seguir. Muito provavelmente, como no caso de Abraão e Isaac, Jesus diria: não, eu só queria saber onde está o seu coração e qual é o seu Deus. Quem sabe? Qualquer pessoa que idolatra o dinheiro jamais aceitará os ensinos bíblicos sobre a contribuição dos dízimos e das ofertas na igreja. Qualquer pessoa que idolatra o dinheiro jamais aceitará os ensinos bíblicos sobre a contribuição dos dízimos e das ofertas. Sempre haverá uma desculpa, sempre haverá uma justificativa. Sempre. Sempre. A pessoa cujo dinheiro é um ídolo, é um Deus, jamais conseguirá compreender a bênção e a alegria que é participar efetivamente da obra missionária, ou do sustento da obra do nosso Senhor através da igreja local. Vivemos dias tão materialistas, tão consumistas, onde o dinheiro é tão valorizado, que até o nosso corpo está mudando, e eu descobri isso essa semana, ouvindo uma palestra de um neurocientista. Ele disse que as pesquisas mais recentes revelam mudanças expressivas no hipotálamo, que é uma parte no interior do nosso cérebro, responsável pela produção de algumas substâncias que influenciam nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Nós estamos passando por um processo de mudança no nosso corpo, na nossa constituição física, por causa da influência que temos sofrido desse amor idólatra, essa paixão desenfreada pelo dinheiro, pelos bens materiais. Hoje nós somos muito mais devedores da maravilhosa graça de Deus do que os judeus eram da antiga aliança, da lei que exigia. Todos eram obrigados a contribuir com seus dízimos e ofertas. Hoje nenhum de nós é obrigado a nada. A nossa motivação está no amor. Amamos a Deus e por isso contribuímos. Amamos a igreja, os irmãos em Cristo, por isso contribuímos. Amamos as almas ainda perdidas sem Jesus e sem salvação e por isso contribuímos, ofertamos. O amor é muito maior do que a obrigação da lei. Somos devedores a essa maravilhosa graça que diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas Tiago, o apóstolo, também vai dizer que a fé sem obras é morta. Hoje nós participamos, nós somos fiéis ao Senhor e contribuímos motivados pelo amor que temos a Deus e a sua palavra. Contribuímos porque temos uma motivação muito maior do que aquela obrigação que havia na lei. E nesta noite eu quero concluir, eu quero terminar trazendo um desafio a todos que estão aqui neste templo, neste culto, a todos que nos assistem pela internet e pela televisão também a esse respeito. É o desafio de não permitir que o dinheiro e os bens materiais sejam um motivo de idolatria em sua vida. O desafio desta noite é: não permita que esse Deus seja uma barreira, um obstáculo, um impedimento em sua vida espiritual. Uma barreira entre você e Deus.
Eu quero concluir, eu quero terminar a mensagem desta noite convidando você a abrir mão desse amor ao dinheiro. Ame a Deus. Ame a Cristo. Ame a igreja. E não os seus bens materiais. E se há aqui entre nós, nesta noite, qualquer pessoa que está percebendo nesta noite, neste culto, a partir desta mensagem, que o dinheiro tem sido um Deus em sua vida, eu quero convidar você, neste exato momento, a convidar o Espírito Santo de Deus a fazer uma verdadeira limpeza, uma verdadeira faxina, uma verdadeira transformação em seu coração. Não o pastor, não a igreja, mas o Espírito Santo de Deus, a fazer uma obra maravilhosa, uma obra espiritual em sua mente, em seu coração, retirando e lançando fora toda e qualquer raiz de idolatria, em nome de Jesus, de tal maneira que você saia daqui hoje liberto. Porque, como disse no início, nas partes iniciais, na introdução da mensagem de hoje, desde sempre o dinheiro está intimamente associado a questões espirituais, seja para o bem, seja para o mal, seja para a bênção, seja para a maldição. Cuidado! Cuidado! A Bíblia tem razão quando ela declara, quando ela afirma: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ou pecados, como queira. Domine o dinheiro e use o dinheiro, não permita que o dinheiro domine você e use você. Seja sábio, peça a Deus orientação, peça a Deus sabedoria, ore e diga: Senhor, lance por favor claridade, luz, clareza, entendimento a esse respeito, por favor, e abençoe a minha vida. A sua verdadeira felicidade está em conhecer a Deus, em conhecer a vontade de Deus e seguir os propósitos do Senhor em sua vida. Não permita que qualquer coisa, mesmo dinheiro, impeça você de viver em intimidade com Deus e desfrutar todas as bênçãos que Ele tem preparado para você. Disse aqui semana passada e quero repetir agora, quando nós falamos sobre prosperidade, quando nós falamos sobre bênçãos, nós nos restringimos àquilo que podemos ver, àquilo que podemos tocar. Então é fácil quando você trabalha e ganha R$1.000 e agora você tem um aumento salarial e você passa a receber R$2.000 e você chega e diz para as pessoas: Deus abençoou porque eu ganhava 1.000 e agora eu ganho 2.000. Isso é visível e palpável. Você conseguiu trocar o seu carro por um carro melhor, um carro do ano, um carro zero, e aí você olha e diz: Deus me abençoou. Isso é prosperidade. Mas as maiores bênçãos de Deus não são essas. E aí está a nossa dificuldade como humanos que somos, porque não conseguimos ver, não conseguimos valorizar as bênçãos que Deus nos dá e que são imensuráveis. Os livramentos são bênçãos de valor inestimável. Livramentos que muitas vezes você sequer imagina que ocorreram na sua vida durante um dia. Seus filhos são bênçãos sem medida. Qual de nós aqui seria capaz de olhar para um filho, para uma filha e dizer qual é o preço? Visitei sexta-feira um casal da igreja. Eles ganharam um bebê, uma menina linda. Sexta-feira à noite fui lá visitar o casal e eu fiquei observando o sorriso contínuo, o sorriso constante,
o sorriso expressivo na face, na fisionomia, nos lábios daquele pai e daquela mãe. E eles já estão planejando o próximo, o bebê não tem nem 2 meses ainda. São bênçãos. Quando os netos chegam, observe o semblante do avô e da avó. O sorriso, a alegria, a emoção, o coração que acelera. Há preço. Olhar para uma vida como aquela, que está diante dos seus olhos, como aferir, como medir valor assim. A segurança, a paz, a alegria, o que dizer da saúde? São bênçãos. Mas eu quero terminar com a maior de todas, a mais importante, a mais necessária e a mais valiosa de todas as bênçãos. Quando eu falo aqui sobre prosperidade, eu falo sobre salvação. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta o homem dominar o planeta e ser o dono de todas as coisas? Esta semana li uma reportagem no jornal, dizendo que o dono do site de vendas Amazon.com passou a ser o homem mais rico do planeta. O que adianta? Não o conheço, não sei da sua vida privada, da sua vida pessoal e muito menos da sua vida espiritual, mas o que adianta ser o dono da Amazon.com? Tornar-se o homem mais rico do mundo e não ter a bênção da prosperidade, da salvação eterna da sua alma. Como mensurar esta que é a nossa prosperidade maior? O meu convite, o meu apelo, o meu desafio está diante de cada um de vocês. Busque a Deus em primeiro lugar e as demais coisas Ele acrescentará. Ame a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, de todo o seu coração. Jamais permita que o amor ao dinheiro ou aos bens materiais e propriedades se torne um Deus em sua vida, seja entronizado no seu coração, substituindo o Deus verdadeiro. Mas ore e peça que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando no seu coração, trabalhando em sua mente, em seu entendimento, transformando aquilo que precisa ser transformado, mudando aquilo que precisa ser mudado, melhorando aquilo que precisa melhorar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Por favor, eu quero convidar você para nós orarmos agora. Pai, está diante de nós, ó Deus, a Tua santa palavra. Nos rendemos a estas verdades bíblicas que vêm do céu para abençoar a nossa vida. Obrigado porque nesta noite o Senhor dá direção, norte, rumo seguro para a nossa vida enquanto nós estamos algum tempo aqui nesta terra, preparando-nos para um dia estarmos eternamente com o Senhor no céu. Queremos viver aqui para a glória do Senhor. Queremos viver aqui uma vida de submissão e obediência à Tua palavra. Por favor, que o Senhor nos ajude neste sentido, que o Senhor nos fortaleça neste sentido, em nome de Jesus, amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois
Declare ao Senhor que você quer entregar a Ele tudo seu. Quero te ofertar, Mas ainda é muito pouco o que Ele fez para você. mas ainda é pouco, eu sei. Lembre-se que Ele derramou aquele sangue na cruz. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adore ao Senhor. Adorarei, Somente o Senhor é digno de ser exaltado e adorado. somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Perto quero estar, Junto aos teus pés, Senhor. junto aos teus pés. Senhor, não há prazer maior do que estar contigo, Deus. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Entregue tudo ao Senhor nesse momento. quero te ofertar. Oferte esse louvor. Entregue Ele. Mas ainda é pouco, eu sei. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo presente da salvação. Se comparado ao que Obrigado pela vida, Senhor. não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei, somente a ti, Jesus. Só a igreja te louvarei. Te Queremos chamar a sua atenção. Toda criança precisa de um pai e de uma mãe equilibrados. Se essas pessoas não se disponibilizassem de coração, não teríamos o DF. Vocês teve uma participação